Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa aula sobre ângulos formados por retas paralelas e transversais. Paralelas nunca se encontram. Transversais nós podemos chamar aquelas que atravessam as paralelas, ou podem ser chamadas também de concorrentes, certo? Está atravessando uma outra. Ao traçar uma reta transversal T, que seria essa aqui, entre duas retas paralelas, R e S, obtemos um conjunto de 8 ângulos. Quem são eles? A, B, C, D, E, F, G e H. Então, conjunto de 8 ângulos entre as paralelas e a transversal. Importante agora é que vocês entendam algumas coisas que eu vou explicar sobre externos, internos, direita e esquerda. A parte interna, quando eu me refiro em relação às retas paralelas. Então, interno às retas paralelas, essa que eu marquei de amarelo, que está no interior das duas retas, R e S. Externo são os ângulos que estão acima da reta S ou abaixo da reta R, no caso aqui, tá? Então, externos estão do lado de fora das paralelas. Eles podem estar à direita, então os que estão para cá, ou à esquerda, os que estão para cá. Então é importante vocês entenderem o que é uma região interna e o que é uma região externa. A região interna, entre as retas paralelas, e externas, acima ou abaixo delas, ok? Isso é bastante importante para poder entender agora a classificação que eu vou explicar para vocês. Nós vamos aprender vários nomes, gente. É importante entender o que cada nome significa, tá? Primeiro nós vamos classificar, ou seja, dar nomes aos pares de ângulos. Pares quer dizer sempre de 2 em 2, formados com as retas concorrentes. R, a concorrente é a T, porque ela corta a T. E S, essa aqui, e T, porque a T corta a S. Então, quando eu falo em concorrentes, é porque ela está cortando. Mesma coisa quando eu me refiro à transversal. Nós temos os primeiros ângulos. Ângulos colaterais. Colaterais, co significa mesmo lado. Ó, posso separar aqui. Co é mesmo lado da reta. Laterais, lado. Então, colaterais, do mesmo lado da reta. Porém, os colaterais, eles se dividem em 2. Eles podem ser internos ou eles podem ser externos. É ou, tá, gente? Ou os 2 ângulos são internos ou os 2 ângulos são externos. Vou mostrar para vocês agora aqui. Primeiro, nós vamos ver os colaterais internos e vamos pelas cores, tá? Eu estou falando aqui, ó, das retas R e S, que são as paralelas, e vou me referir aos ângulos por cores. Eu estou comparando cor. Então, eu estou comparando o ângulo C com o ângulo F. Observa, ele está do mesmo lado da reta T. Então, por isso é mesmo lado, colateral. Mesmo lado. E eles estão na parte interna, entre as retas R e S. Se você observar a abertura do F, ela é menor do que a abertura do C. E eu digo que os ângulos colaterais, juntos, eles somam 180. Observe, se eu pegar esse pequeno e colocar aqui, ele fecha esse, não fecha? Então eu digo que somando dá 180 graus. Então os colaterais somam 180 graus. Essa é uma afirmação importantíssima. Colaterais somam 180. Sempre você vai ter um maior e um menor. Eles podem estar na parte interna, que é o mesmo exemplo aqui, ó, olhem os azuis agora. Só que os azuis estão à esquerda da reta T, mas estão dentro das paralelas, certo? Ó, R e S. Os azuis estão na parte interna. O ângulo D e o ângulo E. Um menor e um maior. Então, somam 180. Esse mais esse, 180. Ok? Então, colaterais internos. Podemos ter também os colaterais
Agora, externos. Observe, eu vou colocar aqui para vocês entenderem que eles estão do mesmo lado da reta transversal T, que é a que eu estou falando transversal. E aqui as paralelas, RS. Eu tenho aqui que o B está do lado externo, ó. Aqui é o lado interno, externo para cima ou externo para baixo. Então eu tenho colateral externo, o B e o G que está do lado de fora. Como eles estão do mesmo lado da reta, observa que o B é menor e o G é maior. Eles são colaterais externos, ou seja, a soma deles dá 180 graus. Vamos ver os marrons. Os marrons estão agora do lado esquerdo da reta T, tá? Então, eles estão do mesmo lado da reta T. O ângulo A está na parte superior esquerda e o ângulo H está na parte inferior esquerda também. Então, estão do mesmo lado. Então, A e H estão colaterais, mesmo lado, externos, porque estão acima das paralelas, certo? Importantíssimo, ângulos colaterais somam 180 graus. Gente, essa informação aqui é muito importante para a gente poder compreender os exercícios que virão adiante, certo? Lembra, colaterais somam 180. Eu digo assim, cola soma 180. Vocês já vão entender mais tarde. Cola soma 180. Vamos ver os outros. Temos também a classificação chamada de ângulos alternos. Alternos vem da palavra alternado. E alternar é trocar, ou seja, eles estão em lados alternados da reta, ou seja, em lados trocados, um de um lado e o outro do outro lado. Então, nós vamos agora falar dos alternos internos. Lembra que interno é entre as retas paralelas. Eu estou falando dessa região aqui. Só que eu não posso confundir cores. Rosa, eu trabalho com rosa. Marrom, eu trabalho com marrom. Então, quando eu for comparar, eu tenho que, no caso, comparar o ângulo C, que é rosa, com o ângulo E, que também é rosa. Pode observar que se eu colocar aqui, vou colocar a minha caneta para você observar, seria a minha reta transversal, certo? Um rosa de um lado, outro rosa de outro. Observa que a abertura deles é igual. Então eu digo que eles são congruentes. Ser congruentes é ter a mesma medida. Então o ângulo C e o ângulo E são alternos, porque um está de um lado e o outro está do outro, e eles têm a mesma medida. Agora vamos trabalhar com o ângulo D e o ângulo F, que são os marrons. Eles também são alternos, um de um lado e o outro do outro, olha aqui, ó. Mas eles estão na região, que aqui vai cobrir, por isso que eu vou deixar sem. Eles estão na região interna, entre as retas. Então, um de um lado e outro do outro, a abertura deles, pode ver, é a mesma. Então, eles são congruentes. Ângulos alternos são congruentes. A medida deles é a mesma, certo? Os alternos, eles podem ser internos, como eu mostrei, ou externos, como eu vou mostrar agora. Lembrando que são lados alternados da reta. Externos, acima ou abaixo. Eu vou considerar aqui o verde com o verde. Então, o A com o G. Eles são alternos porque eles estão em lados contrários da reta T. Um está à esquerda e o outro está à direita. E a abertura deles dá para perceber que é a mesma. Então, eles são considerados congruentes. Olhem o marrom agora. Esse marrom, eu estou considerando o ângulo B, que está à direita, na parte externa. E o ângulo H, que está na esquerda, na parte externa. Então, lados opostos, tá? Um de um lado e o outro do outro lado da reta, eles são chamados de alternos. E externos, porque estão na região externa. A abertura deles é igual. Então, eles são chamados de congruentes. Então, ângulos alternos são congruentes, ou seja, têm as mesmas medidas. O que eu tenho que entender? Alterno, um de um lado da reta e o outro do outro lado da reta. Podem ser internos, os dois,
ou os dois externos. Ângulos alternos. Então já aprendemos colaterais, mesmo lado, alternos, lados contrários, e vamos aprender agora correspondentes. Gente, correspondentes. Co é igual. Então, eles estão do mesmo lado da reta, assim como os colaterais. Só que eles não recebem o mesmo nome. Por quê? Porque tem uma diferença. Os colaterais, eles eram ou os dois dentro ou os dois fora. Os correspondentes, eles são os dois do mesmo lado, mas um interno e o outro externo. Então, eu vou ter, nesse caso aqui, dos ângulos vermelhos aqui, pode ver, ó, um está na parte interna e o outro está na parte externa, do mesmo lado da reta. Olha aqui. Do mesmo lado da reta. Um interno, outro externo. Se vocês forem observar a abertura deles, é igual. Então eu digo que eles são congruentes. Coloquei aqui em amarelo, do mesmo lado, agora lado esquerdo. A reta transversal é essa. A abertura dá para perceber que é igual. Então, um interno, outro externo. São congruentes e chama o nome de correspondentes. Esse azul, nós temos aqui um do lado de dentro das retas e o outro do lado de fora, do mesmo lado. Correspondentes, abertura igual. Então, eles são congruentes. E por último, esse ângulo aqui, que é o verde, olha como a abertura é igual. Eles estão do lado direito. Um interno e outro externo. Um ângulo interno e outro externo do mesmo lado, correspondentes. Então, a gente diz que os correspondentes também são congruentes. Então, olhe bem. O único que não é congruente é o colateral. Por isso, eu uso uma frase assim. Cola soma 180 e os outros são iguais. Cola soma 180 e os outros são iguais. Cola soma 180 e os outros são iguais. O que quer dizer cola? Cola de colaterais. Os colaterais, eles somam 180. E os outros que não são colaterais? São iguais. Quem são os outros que não são colaterais? Os correspondentes e os alternos. Então, grava aí. Cola soma 180 e os outros são iguais. Vamos agora para os exercícios. Eu vou colocar como primeiro exemplo, calcular os valores dos ângulos desconhecidos das figuras. Então aqui na primeira figura, vamos primeiro conhecer o que nós temos. Nós temos reta R paralela à reta S e essa reta T que é transversal às duas. Eu conheço 35 graus, certo? 35 graus está aqui, eu conheço. Olhem bem, eu tenho aqui embaixo X. X, ele tem a mesma abertura. E eles são que tipo de ângulo? Ele está do mesmo lado da reta, um interno e outro externo. Então eu digo que eles são correspondentes. 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 Cola soma 180 e os outros são iguais. Então ele não é cola. Então ele é correspondente, ele é igual. Então aqui é 35 graus. Certo? Agora falta fazer o Y. Gente, o Y, se nós observarmos, ele está aqui e está formando com o ângulo X 180 graus. Está formando meia volta. Então aqui a gente já coloca conhecimentos que nós temos de antes. Nós vamos dizer o quê? Que Y é igual a 35, aliás, 180 menos 35. Então eu vou dizer 180 graus, que seria os dois juntos, menos 35 graus, e vou fazer o cálculo. Subtraio, né? 10 menos 5 dá 5, 7 menos 3 dá 4, e 1, 145 graus. E eu digo que o Y vale 145 graus. Então eu tenho x 35 e y 145 graus. Então aqui a gente está misturando conhecimentos de outras aulas, tá? Muito bem, vamos para o B. O B, observe, eu tenho este ângulo aqui de 140 que é meu conhecido, certo? Porém, ele está em lado contrário ao do x.
Tudo bem. Só que eu posso ver que eles não são iguais. Então eu não posso dizer que eles são alternos. Vejam bem, as retas paralelas são essas, R e S. Mas só pelo desenho eu já vejo que eles são diferentes. Poxa, como farei isso? Muito simples. Se eu sei que aqui é 140, eu posso fechar a minha figura aqui. Se eu fecho, eu sei que com essa linha ele vai formar 180. Então, 180 menos 140 graus, que vai nos dar 40 graus, correto? 40 graus. Então, eu sei que aqui vale 40 graus. Beleza, mas para que isso? Porque agora, se eu comparar este ângulo com esse, eles estão do mesmo lado da reta, certo? Um interno e o outro externo. Então, eu posso dizer que esse é 40, esse é 40. Por quê? Porque eles são, novamente, correspondentes. Ok? Então, beleza? Vamos lá e vamos continuar. Compreenderam? 40 e 40. Agora, eu vou para um terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo, primeiro vamos analisar. Nós temos a reta A paralela com a reta B. E temos esse negócio meio quebrado aqui no meio. E agora? Como vou descobrir Y? Nós vamos usar um artifício de cálculo. Nós vamos fazer uma nova reta paralela. Bem aqui nesse vértice, você vai fazer uma reta paralela a A e paralela a B. Então, você vai ter que fazer o desenho de uma nova reta aqui. Certo? Você vai criar essa reta que não existia. Você pode dar um nome para ela, já que essa é A, essa é B, coisa que essa é C. Tá? O nome você dá o que você quiser. Vamos agora analisar. Eu dividi o Y em duas partes, estão vendo? Tanto que um está maior e o outro está menor, porque eu passei bem no vértice. Observa agora, eu conheço 20 graus aqui. E agora, eu vou esquecer um pouco a parte de cima da figura. Aqui, ó. Vou trabalhar com a reta C, que eu criei, e com a reta B. Vocês estão vendo que aqui tem 20 e aqui tem um pedaço do Y? Esse pedaço ficou na parte interior das retas C e B, que são paralelas. Então, eu vou dizer que aqui é 20, que está de um lado da reta, e o outro lado, o outro ângulo está do outro lado. Então, eles são alternos, correto? São alternos internos. Se eles são alternos internos, nós sabemos que são iguais. Então, aqui é 20 graus. Descobri um pedaço do Y. Por quê? Porque eu dividi em duas partes, mas eu não dividi em partes iguais. Porque quando eu traço a reta C, que foi traçada ali, não dividiu em partes iguais. Vamos analisar agora o que nós temos aqui. Vamos esconder, então, agora essa parte de baixo. E vamos trabalhar com a reta C paralela com a reta A. Observa que essa reta aqui transversal, ela tem dois ângulos. Ela tem este ângulo aqui, que é o Y, que eu não conheço, que é um pedaço do Y, e eu não conheço. Mas eu conheço esse ângulo aqui, que é 130 graus. Certo? E dá, pelo desenho, para perceber que eles estão do mesmo lado da reta. Porém, eles não têm medidas iguais. Mesmo lado da reta e internos são colaterais. E colaterais internos. Lembram? Cola soma 180. Então, quando for colateral, eu sei que a somatória vai ser 180. O que eu faço? Eu conheço 130. Então, eu vou fazer 180 graus menos 130 graus. Que vai me dar 8 menos 3, 5. 0. 50 graus. Quem é 50 graus? Esse pedaço aqui do Y. É 50 graus. Certo? 130 mais 50, 180. Porque eles são colaterais. Muito bem.
Vamos tirar e nós ficamos com y com duas medidas, 50 e 20. Então, o que eu digo? Que isso tudo era o y. Então, eu digo que y é 50 mais 20. Eu somo, que vai me dar 70 graus. Então, o y é igual a 70 graus. Correto? Que era o que nós queríamos saber. Muito bem. Vamos agora para o nosso último exemplo. Gente, este último exemplo, eu quero bastante atenção de vocês. Inclusive, eu vou dividir o espaço aqui, porque agora eu vou abrir essa figura. Por que eu vou abrir essa figura? Pelo fato de que... Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, tá? Que eu vou criar um espaço aqui. Essa figura, ela tem 4 retas, vejam. R paralela a S. Eu tenho uma transversal T e tenho uma transversal U. Dá para trabalhar assim? Dá, mas eu acho que fica confuso. Então, eu prefiro abrir a questão. Eu vou abrir aqui pegando as retas R e S, que são as paralelas. Vou colocar elas aqui em cima, tá, gente? Então, com a questão D, eu estou fazendo aqui. Eu vou abrir em reta R e reta S, tá? Reta R e S, certo? São essas duas. E vou começar com a T, que é a transversal. Vou colocar aqui o T. Não há necessidade de fazer tudo isso. Quem conseguir visualizar, sem dúvida, sem problema, sem nada. Eu vou fazer assim para abrir bem os olhos de vocês. Eu conheço que aqui é 70 graus, certo? Lembrem, eu não estou trabalhando com a U. Então, esquece o que tem no U. Vamos trabalhar só com isso aqui, ó. Então, eu conheço esse ângulo X aqui. Então, esse ângulo X, ele está aqui, ó, na S, ó. Aqui está o X, tá? Esse é o ângulo X, certo? Ângulo X, que é o que eu quero saber. Gente, eu tenho um ângulo de um lado, o outro do outro. Só que eu não posso dizer que eles são alternos. Por quê? Porque um está dentro e o outro está fora. Alterno ou é os dois internos ou os dois externos. Então eu não posso usar como alterno, tá? Tem que cuidar disso daí. Então eles não são alternos. Eu vou ter que criar um raciocínio aqui. Qual vai ser o raciocínio que eu vou criar? Gente, observem que nós aprendemos em aulas passadas que se eu jogar, eu tenho aqui 70, eu posso dizer que aqui também é 70. Correto? Ângulos opostos pelo vértice, lembram? Então eu posso afirmar que isso aqui vale 70 graus. OPV, aula que nós vimos em vídeos anteriores. Vamos usar todo o conhecimento que nós temos agora. OPV. Muito bem. Se eu afirmo que eles são OPV, eu joguei ele aqui para dentro. Então eu tenho dois ângulos internos do mesmo lado da reta. Então eu sei que eles são colaterais. E eu sei que cola soma 180. Se cola soma 180, eles são colaterais internos. Eu sei que cola soma 180. Então eu sei que um é 70. O que eu vou fazer? 180 menos 70. E isso me dá quanto, gente? 110 graus. Então eu vou afirmar com certeza que o X vale 110 graus. Porque é colateral, cola, soma 180. Então 70 mais 110, 180. Vem aqui e marca isso na figura. 110 graus. Tá? Então o X eu já tenho. Falta agora eu saber o Y. Eu vou desmembrar em outro. Vou pegar novamente as retas R, a reta S, e vou colocar agora a transversal que eu quero trabalhar, que é a U. Então, eu vou pegar a U, que ela está mais ou menos aqui, ó. Tá? Vou deixar ela um pouquinho mais aberta para facilitar a visualização, tá? Aqui é a reta U, que era essa que eu tinha aqui. Tá mostrando aqui com uma seta que esse ângulo que está aqui, ó, ele vale 20 graus, certo? E tá mostrando aqui embaixo o Y, que é esse ângulo daqui, ó,
que é o y, certo? Gente, se nós formos olhar, nós temos aqui o quê? Nós temos ângulos que pelo próprio desenho, eles já são o quê? Mesma abertura. Então eu posso dizer que eles são iguais. Olha a abertura de um e olha a abertura do outro. Igual a 20 graus. Então, eu tenho ele como ângulo de 20 graus, certo? Muito bem. Eu sei que ele é 20 graus. Então, eu venho e jogo aqui 20 graus para o y. Mas a pergunta não era o ângulo y e nem o ângulo x. A pergunta era, determine o valor de x mais y. Então, eu venho e digo, x mais y é igual a quanto? O meu x, 110 graus. E o meu y, 20 graus. Então, eu digo que 110 mais 20 dá 130 graus, que era a pergunta referente a essa questão. Certo? Nós trabalhamos aqui com ângulos e retas transversais. Espero que vocês tenham entendido e a gente possa fazer com facilidade as atividades da apostila. Bons estudos e até a próxima aula. Um beijo para vocês.